Hoje, a gente vai mergulhar em dois textos bem importantes sobre análise aplicada do comportamento, a aba, né? Isso mesmo. Temos aquele artigo clássico de 1968 que meio que fundou o campo, sabe? E um outro bem recente, de 2023, que, bom, propõe uma mudança que tá dando o que falar. Exato. A nossa missão aqui é entender essas bases da aba e explorar essa ideia nova de adicionar a compaixão como um pilar central. Vamos nessa? Vamos sim. E acho que o melhor é começar pelas raízes, né? O artigo do Bayer, Wolf e Risley, lá de 1968, que definiu as famosas dimensões da aba. Boa. E qual era a grande sacada desse artigo original? O que ele buscava, assim, estabelecer? Olha, basicamente ele queria traçar uma linha, sabe? Diferenciar a aba, que é focada na aplicação, na prática, da análise experimental do comportamento, que é mais pesquisa de base. Então, eles criaram tipo um framework, um guia, com 7 dimensões essenciais. A ideia era garantir que a aba fosse uma ciência de fato aplicável a problemas reais, problemas socialmente relevantes. Entendi. Então, esse artigo de 68 foi tipo o manual de instruções para fazer a análise do comportamento funcionar no mundo real, certo? Quais seriam os pontos-chave ali, as ideias principais? Exato. Estabeleceu as regras do jogo para essa ciência ser aplicada. A gente pode destacar algumas que são cruciais. Primeiro, a dimensão aplicada. Certo. O foco tem que ser em comportamentos que realmente importam para a pessoa, para a sociedade. Não pode ser só algo interessante do ponto de vista teórico, entende? A pergunta é, isso faz diferença na vida dessa pessoa? Faz sentido. E depois? Depois, a comportamental. Isso é chave. O foco é no que a pessoa faz. Tem que ser algo observável, mensurável. Então não basta o que a pessoa diz que faz. Não mesmo. Precisa de dado concreto, de medição precisa. O que a gente vê, o que a gente mede. Tá. Aplicada, comportamental. Terceiro, analítica. Essa é sobre provar a conexão. Demonstrar que foi a sua intervenção que causou a mudança no comportamento, e não outra coisa qualquer. A questão do controle experimental. Isso. Mostrar essa relação de causa e efeito. Essencial para ser ciência, né? Com certeza. E tinha mais alguma fundamental? Sim, a eficaz. Não basta mudar o comportamento. A mudança tem que ser grande o suficiente para ter valor prático, para ser socialmente relevante. Entendi. Uma mudança mínima, mesmo que estatisticamente significante, talvez não seja eficaz no dia a dia da pessoa. Exatamente essa a ideia. Tem que fazer uma diferença real. Ok, então essas são as bases que guiaram a aba por, décadas. Aí a gente pula mais de 50 anos e vem esse artigo de 2023 de Penning e colegas dizendo que falta algo. Pois é. Essa necessidade de atualização depois de tanto tempo chama atenção, né? O que motivou isso? Por que agora? É uma ótima pergunta. O artigo reconhece, sim, os sucessos da aba, o crescimento do campo, mas ele também aponta preocupações que foram crescendo com o tempo. Que tipo de preocupações? Olha, são várias frentes. Há relatos de aplicações que podem ser vistas como problemáticas, críticas sobre um foco talvez excessivo em normalizar as pessoas, sabe? Especialmente críticas vindas da comunidade autista, questionando metas que visam suprimir características que são parte de quem eles são. Entendi. Então a própria comunidade que a aba busca, em teoria, servir, começou a levantar questões sobre se os métodos e objetivos estavam sempre alinhados com o bem-estar e identidade deles, certo? Exatamente. E some a isso a expansão muito rápida do campo. Ah, sim. Isso pode ter levado a, talvez, problemas na qualidade da formação dos profissionais, da supervisão e até casos onde, infelizmente, o foco parece mais no retorno financeiro do que no bem-estar do cliente. Nossa, é um cenário complexo. Bastante. E tudo isso culminou nessa proposta de adicionar uma nova dimensão. Que é a compaixão. Propõe a compaixão como a 8ª dimensão essencial da aba. E o que seria essa compaixão na prática? Como eles definem? Definem como agir com empatia para melhorar a qualidade de vida da pessoa e, importante, qualidade de vida definida pela própria pessoa, prevenir ou aliviar sofrimento, sabe? Dar voz ao cliente, ter humildade no processo. Humildade. Interessante.
E ver os profissionais mais como parceiros, não como os únicos que sabem o que é melhor e ditam as regras do jogo. Um exemplo talvez ajude a gente a visualizar melhor por que as 7 dimensões originais poderiam não ser suficientes, né? Com certeza. O artigo dá um exemplo bom. Ensinar uma criança a amarrar os sapatos, usando o que chamam de prompt físico. Que é guiar a mão da criança, certo? Isso, guiar fisicamente. Tecnicamente, você pode argumentar que isso atende às 7 dimensões. É aplicado, amarrar sapato é útil, é comportamental, você vê a criança amarrando, pode ser analítico se você mostrar que o prompt funciona, e eficaz se ela aprender. Ok, parece marcar todas as caixas originais. Pois é. Mas, e se a criança chora durante o processo? Se demonstra angústia, desconforto? É aí que a dimensão da compaixão entra. Ela te faz perguntar, essa abordagem está maximizando o bem-estar ou está causando sofrimento desnecessário? A gente está respeitando a autonomia da criança, permitindo que ela retire o assentimento? Assentimento, que é diferente do consentimento dos pais, né? É a concordância da própria pessoa, mesmo criança. Exatamente. E mais, existem alternativas. Talvez sapatos de velcro fosse uma opção mais justa e menos aversiva naquele momento para aquela criança. A compaixão te força a considerar isso. Nossa, esse exemplo do sapato é muito bom. Ele clareia a diferença. Tecnicamente pode estar tudo certo pelas 7 dimensões, mas a compaixão pergunta, e a criança nisso tudo? Como ela se sente? E como essa compaixão se traduz na prática do dia a dia? Boa pergunta. Os autores sugerem que ela se manifesta através de alguns princípios éticos-chave, que na verdade já eram discutidos no campo, mas agora ganham peso, uma centralidade maior com essa 8ª dimensão. E quais seriam esses princípios? Basicamente, é sobre colocar o bem-estar e a voz do cliente em primeiro lugar, sempre. Isso envolve, por exemplo, a beneficência, pensar no impacto real na vida da pessoa, não só nos gráficos, e evitar danos. Certo. E o que mais? A inclusão. Garantir que a pessoa participe de verdade das coisas que são importantes para ela, para a família dela. A autodeterminação. Respeitar as escolhas, os valores, a cultura e buscar ativamente esse assentimento que a gente falou. Entendi. Beneficência, inclusão, autodeterminação. Isso. E tem também a excelência profissional, que agora inclui explicitamente a humildade para aprender com os clientes, para colaborar com outros profissionais e, por fim, a justiça social. Justiça social na aba. Como assim? É sobre estar atento a injustiças, a desigualdades, evitar sistemas que perpetuem isso, promover equidade e praticar humildade cultural. Humildade cultural? O que seria isso? Reconhecer nossos próprios vieses culturais, sabe? Reconhecer que existe um desequilíbrio de poder na relação profissional-cliente e estar genuinamente aberto a aprender com a perspectiva do outro, respeitando a cultura da pessoa e da família. Mas só uma dúvida que me surgiu agora. Adicionar compaixão não poderia, de repente, tornar a aba menos rigorosa, menos analítica, talvez um pouco mais subjetiva? Olha, é uma questão super válida e que certamente está sendo debatida. A proposta, como eu entendo, não é abandonar o rigor científico, pelo contrário. A ideia é integrar esse rigor a uma perspectiva ética mais robusta, mais centrada na pessoa. A análise continua sendo crucial, mas a compaixão passa a orientar como essa análise é feita, para que ela é usada, garantindo que os fins, mesmo que sejam mudanças comportamentais desejáveis, não justifiquem meios que causem dano, sofrimento ou desrespeitem a pessoa. Entendi. Faz todo sentido. É como se a ciência continuasse lá, forte, mas com um guia moral mais explícito, mais centrado no humano. Exato. Um lembrete constante do porquê e do para quem a gente faz o que faz. Perfeito. Então, para a gente amarrar as ideias, a aba nasceu lá em 68, super focada na aplicação prática, na análise rigorosa, com aquelas 7 dimensões como guia. Isso. Aí, com a evolução do campo, com o crescimento e também com as críticas que foram surgindo, veio essa proposta de 2023. A ideia é que adicionar a compaixão como 8ª dimensão é necessária para garantir uma prática mais ética, mais centrada no cliente, mais humilde, talvez. Exatamente essa síntese. E fica talvez uma reflexão final, né? Que vem tanto de um dos fundadores, o Wolff, que já lá em 1978 falava da importância da validade social.
Validade social. O que as pessoas acham daquilo. Isso, se faz sentido para elas. E também do artigo de Penny e colegas, agora em 2023. A reflexão é, se as pessoas que recebem os serviços, os clientes, as famílias, acham que as metas ou os métodos, ou até os resultados são inaceitáveis para elas, ou irrelevantes, ou até prejudiciais. Quão aplicada ou quão eficaz essa análise realmente é? Mesmo que tecnicamente seja perfeita, que os gráficos estejam lindos, isso levanta uma questão bem importante, eu acho. O campo da aba está disposto a ouvir essas vozes críticas e adaptar o seu próprio comportamento, a demonstrar a sua humildade que agora se propõe como essencial? Uma pergunta poderosa para a gente terminar, deixa a gente pensando.